Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundei, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a quinta-feira da terceira semana do Tempo Comum. E seguimos com a leitura do livro de Samuel, que nos diz: Depois que Natã falara a Davi, o rei entrou no tabernáculo. Foi assentar-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me tenhas conduzido até aqui? Mas como isto te parecia pouco, Senhor Deus, ainda fizeste promessas à casa do teu servo para um futuro distante. Porque esta é a lei do homem, Senhor Deus. Estabeleceste o teu povo Israel, para que ele seja para sempre o teu povo. E tu, Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste ao teu servo e à sua casa, e faze como disseste. Então o teu nome será exaltado para sempre, e dirão: O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E a casa do teu servo Davi permanecerá estável na tua presença. Pois tu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, fizeste esta revelação ao teu servo. Eu te construirei uma casa. Por isso o teu servo se animou a dirigir-te esta oração. Agora, Senhor Deus, tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras. Pois que fizeste esta bela promessa ao teu servo, abençoa então a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre na tua presença. Porque és tu, Senhor Deus, que falaste, e é graças à tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Vemos a oração de Davi, depois da revelação que o Senhor fizera através de Natã no dia de ontem, conforme escutamos. Davi vai à presença do Senhor, vai diante do tabernáculo e eleva esta oração. Primeira coisa, vemos, como podemos dizer, aquilo que também nós sentimos, não somente gratidão, mas este sentimento de alegria, poderíamos assim dizer, que também não seria a palavra mais ideal a ser colocada. Ou melhor, Davi está comovido com a promessa de Deus para ele. Que de sua casa, de sua descendência, sairia o rei que governaria para sempre. E agora, comovido, alegre com esta notícia, vai diante de Deus rezar. E vemos que não é somente uma comoção, mas também um gesto de humildade, pois reconhece ser pequeno. Quem sou eu? O que é minha família? Assim, Davi não está somente por comoção ou por falsidade rezando diante de Deus, mas com sentimento verdadeiro de humildade. Como pode, Senhor, prometer tantas coisas para mim? Como podes preparar tantas coisas para minha descendência, escolher este teu servo? Eu que sou teu servo? A única coisa que peço, Senhor, é que cumpras a tua promessa.
porque Tu és um Deus que prometeste, falaste e cumprirá. E por que foquei justamente esses aspectos do texto? Porque assim também deveria de ser em certos momentos a nossa oração, com humildade verdadeira. Nos colocarmos diante de Deus e olharmos tudo aquilo que Ele prometeu, que Ele nos concedeu. Ora, é algo que tão pouco fazemos, tão poucas vezes nós fazemos, irmão e irmã. Quantas vezes olhamos, meditamos tudo aquilo que o Senhor nos deu, nos concedeu, as bênçãos, as graças, os sacramentos, a glória dos céus, seu próprio Filho. Quantas vezes olhamos para tudo isso com humildade e conhecemos quem sou eu, o que é minha família, para receber tantas bênçãos, Senhor? Como podes ter tanto amor? E aqui não é nos humilhando no sentido negativo, mas no sentido de reconhecer com humildade quem somos. Não nos fazendo pequenos no sentido humano, em que nos desfazemos de nós mesmos, mas nos fazendo pequenos, reconhecendo quem somos diante do Senhor, o quão grande é seu amor por nós. Mas o quanto, irmão e irmã, nós reconhecemos a nossa oração humilde diante do Senhor, como santos, olharem tudo que receberam do Senhor, assim como tudo que nós recebemos, iniciaram com tudo aquilo que também nós recebemos como eles. O batismo, o perdão, as graças, a saúde, as bênçãos. E assim, olhando, Senhor, quem sou eu para merecer tanto? Mas, já que o Senhor tem tanto para mim, só peço que cumpras a tua vontade. O problema, irmão e irmã, é que nós sempre queremos exigir mais de Deus. Não somos gratos por aquilo que o Senhor Deus nos deu. Não somos gratos por aquilo que o Senhor realizou. Não reconhecemos o quanto o Senhor fez por nós e faz por nós. Achamos que somos dignos de ainda mais. O problema é que também nós não queremos saber o que o Senhor tem reservado para nós no futuro. Muitas vezes. Por quê? Porque tememos que isso vai nos causar incômodo. Isso vai ter que nos fazer mover, converter, mudar. Tantas coisas, irmãos e irmãs, que possa vir por causa do servir verdadeiramente ao Senhor. Mas percamos este medo. Tenhamos a coragem de ser humilde, de tirar um tempo para meditar quão grandes coisas o Senhor fez e faz por nós a cada dia, a cada instante, o quanto Ele nos dá coisas tão preciosas que nós nem merecíamos. E peçamos somente de permanecer fiéis servos diante dele e que se cumpra as suas bênçãos em nossa vida para sempre. O Salmo nos diz: o Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Assim verdadeiramente aconteceu com Jesus. Mas se olharmos, o Senhor também quer dar um trono para nós nos céus. Nós, quanto somos gratos pelo reino dos céus que o Senhor nos prometeu, o qual esperamos um dia estar. E por fim, o Evangelho de São Marcos nos diz: naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-lo debaixo de um caixote ou debaixo da cama? O contrário, não coloca num candeeiro. Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. O que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Bem, estamos em continuidade com a palavra de ontem, o Evangelho de ontem. E se colocamos aqui a questão da palavra, enquanto Cristo, enquanto a vontade de Deus que deve ser vivida em nossas vidas. Entendemos um pouco mais o contexto deste Evangelho? A primeira pergunta de Jesus é: quem esconde uma lâmpada? Ninguém. Nós acendemos uma vela, ou no caso, aqui era uma lâmpada a óleo, justamente para iluminar. Colocamos em um lugar alto, para que ilumine toda a casa, e assim enxerguemos tudo. Ora, aqui tenhamos a palavra de Deus. Com o versículo que se segue, 22, podemos compreender também em dois aspectos. Mas se compreendemos a palavra de Deus, ela acesa, ela iluminando as nossas vidas, o que fará? Tornará manifesto tudo o que está escondido e descoberto tudo o que está em segredo dentro de nós. Se nós realmente acolhemos a palavra e permitimos que ela ilumine a nossa vida, assim ocorrerá em nossa vida, em nosso interior, irmão e irmã. Ela iluminará desde que nós acolhamos e a coloquemos realmente como uma fonte de luz e não queiramos escondê-la, ocultá-la, porque muitas vezes nos sentimos, por assim dizer, movidos pela palavra, tocados pela palavra de Deus, mas nós não queremos mover. Nós não queremos mudar a circunstância, a vida, a existência. E aqui, questionemos, realmente a palavra de Deus tem iluminado nossas vidas? Ou temos escondido para não reconhecer, não enxergar tudo o que existe em nós e que precisa ser mudado, transformado, manifesto? Nós necessitamos ser transformados à luz desta palavra. E depois Jesus ainda fala da questão de medir. Com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Medir o quê? Se nós retornamos ao Evangelho que líamos ontem, medirmos a palavra, medirmos até mesmo o próprio Deus. Se nós acolhemos a palavra com a preciosidade e o valor que ela tem, a grandiosidade que ela tem, e colocarmos em prática e fazermos que dê fruto em nossas vidas, nós também seremos medidos com o mesmo peso que nós acolhemos. Agora, infelizmente, tantas vezes, ocorre de acolhermos a palavra de forma vazia, de forma que não tem tanto valor e não aplicamos tanto, não nos aplicamos tanto em conservá-la, meditá-la e vivê-la. É óbvio, não é a Bíblia inteira de uma vez, mas aquilo que o Senhor nos pede pouco a pouco. Se nós consideramos vazios, também nós seremos medidos como vazios, porque não acolhemos e não vivemos. Não demos o peso e o valor necessário. E assim mesmo encerra o Senhor no Evangelho hoje. Ao que tem, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Outro evangelista nos diz o que pensa ter. Porque, no final, não tem nada. E nós, irmãos e irmãs, temos vivido a palavra de Deus, temos buscado ter valor diante dele porque nos esforçamos em adequar aos seus ensinamentos, ao seu amor, em amá-lo verdadeiramente, ao ponto de conformar a nossa vida à sua vontade? Ou não? Ou temos ocultado tudo para que não enxerguemos que existe de escuridão dentro de nós e de pecado dentro de nós, para não sermos incomodados e assim permanecemos vazios, perdemos aquilo que achamos ter, que é a fé. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós.
e nos ajude a iluminar verdadeiramente pela palavra de Deus toda a nossa vida. E à luz da fé, possamos dar pleno valor às suas palavras, aos seus ensinamentos, a tudo aquilo que Ele pede de nós. E com humildade, acolhendo tudo que o Senhor nos ensina, nos coloquemos em sua presença, buscando viver cada vez mais seus ensinamentos, para um dia chegarmos à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.